Estamos juntos percorrendo este itinerário com a vida dos santos. Como é bonito, eu me surpreendo cada vez com a história de cada um deles, quanta riqueza. E é tão gostoso às vezes você entrar numa conversa com outros irmãos, com as pessoas lá da sua igreja, ou até mesmo quem é de fora, e contar um pouquinho dos testemunhos desses santos, porque testemunho é uma coisa que realmente entra dentro de nós, penetra, porque as histórias fazem nosso coração sacudir. Você tem esse desejo de saber mais sobre os santos da igreja? Pois é, seja bem-vindo a este canal. Queremos proporcionar isso a você, não só o testemunho, mas também aquilo que é a riqueza da herança espiritual deixada por eles. Muitos deles foram autores de grandes livros, livros de espiritualidade, e cada vez mais nós estamos trabalhando com esses livros e levando para você, para que você possa também ter um contato com essas obras e aprofundar na vida de intimidade com Deus. Bom, vamos juntos para o santo de hoje. A história de hoje é de Santa Regina. Ela viveu no século III na França. Seu nascimento foi marcado por uma tragédia familiar, especialmente para com ela, porque sua mãe morreu durante o seu parto. Por essa razão, a criança precisou de uma ama de leite para que pudesse acompanhar, e aí entra aquelas coisas maravilhosas da providência de Deus. E essa ama de leite era, no caso, uma cristã. Foi ela que depois inspirou os caminhos da verdadeira fé e da virtude para Santa Regina. Na adolescência, a própria santa pediu para ser batizada no cristianismo, embora o ambiente em sua casa fosse totalmente pagão. Ou seja, entra aí aquele trabalho, sabe, fiel, precioso, de um cristão que vai em busca realmente de levar ao outro à santidade. Cada dia tornava-se mais piedosa, tinha convicção de que queria ser esposa de Cristo e nunca aceitava o cortejo de rapazes que queriam desposá-la, tanto por sua beleza física como as suas virtudes e atitudes que chamavam a atenção por serem exemplares. Ela simplesmente se afastava de todos, preferindo ficar a maior parte do seu tempo reclusa em seu quarto, em oração e em penitência. Um caminho de escolha por Cristo, desde cedo, vamos dizer assim, fomentado pela sua ama direita. Entretanto, o real martírio de Regina começou muito cedo em sua própria casa. O seu pai, um servidor ali do Império Romano, passou a insistir para que ela aprendesse a reverenciar os deuses romanos, até que um dia recebeu a denúncia de que Regina era uma cristã. No início ele não acreditou, mas decidiu que iria averiguar bem o assunto. Por isso, os problemas começaram a se tornar maiores, as dificuldades começaram a realmente tomar um volume. Quando o pai descobriu que aquilo que eram realmente apenas possibilidades era verdade, ele mesmo foi denunciar a filha ao imperador. E realmente também tentou persuadi-la através de promessas, de conseguir um belo rapaz, senão ele faria o quê? Ele realmente levaria ela ao suplício. Regina, ela sofreu diante de tudo isso, mas não negou a fé que tinha e depois foi encaminhada a tantas outras torturas e depois para ser decapitada. O culto a Santa Regina difundiu-se em todo o mundo cristão, sendo que suas relíquias foram várias vezes transladadas para várias igrejas. Né? Então o desejo de poder tocar um pouquinho a história e a vida desta santa fez com que essas relíquias passassem de um lugar para o outro. E aí vocês imaginam como é este percurso, esse desejo do povo de estar mais perto daquilo que é a santidade. Quando nós escutamos um pouquinho do testemunho desses santos, também um pouco desse desejo, tocar um pouquinho da santidade desses homens e dessas mulheres. Imagine que a coisa não pare por aí ainda. Até o local onde foi encontrada a sua sepultura foi construída uma capela que atraiu grande número de fiéis que pediam por sua intercessão a cura e a proteção. Logo em seguida surgiu a construção de um mosteiro e ao longo do tempo grande número de casas. A coisa foi tomando uma proporção. Foi assim que nasceu a famosa Vila de Santa Rainha na França, uma vila que se formou ali em volta da sua sepultura, para compreendermos como cada um quer tocar um pouco dessa santidade, para que também nós possamos entender o quanto é bonito, quanto é importante essa formação inicial cristã nas nossas famílias. E às vezes a gente acaba perdendo essa ama que cuidou dela
deu esta formação inicial, fomentou nela o desejo de santidade, e esse desejo de santidade levou ela de tal forma a amar a Cristo até o martírio. É interessante quando nós formamos os nossos filhos, nossos irmãos, nossos sobrinhos, aqueles que estão à nossa volta e que é possível, que nós temos contato. Imagine que parentesco sanguíneo não havia, mas havia a questão do cuidado desta ama que fez com que ela pudesse ter este contato com Jesus. E isso levasse a todo um processo de santidade. Por isso, muitas vezes essa luta constante na formação dos pequeninos, tantos lugares querendo formar os nossos pequeninos, e às vezes nós como cristãos que devemos de certa forma dar as estruturas, acabamos deixando para que outros façam isso. Percebam o dom que temos para poder formar pessoas para a santidade. Não perca tempo em formar tudo isso, primeiro no seu coração e depois no coração de todas as outras pessoas. Vamos juntos, te espero amanhã para mais um testemunho dos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.